Boa tarde a todos. Iniciamos agora o nosso painel da CNI com o tema Transição Energética e o fortalecimento das cadeias de suprimentos globais, que tem como objetivo explorar o papel do Brasil na geração de energia eólica para a produção de hidrogênio verde e a sinergia com o potencial do Porto de Baku como hub logístico para a exportação, alavancando a transição energética e fortalecendo as cadeias de suprimento globais. Estão no palco aqui conosco o presidente da AB Eólica, Elbian Ganum, o CEO do Conselho Global de Energia Eólica, Ben Beckwell, a coordenadora do Conselho de Transição Energética da ABDIB, Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base, o diretor de operações do Porto de Baku, Eugene Siar, e o diretor de Relações Institucionais da CNI e moderador deste painel, o senhor Roberto Muniz. Diretor, a palavra é do senhor. Som, pronto. Diretor, só um minutinho. Antes de iniciarmos o painel, gostaríamos de convidar o diretor de Relações Institucionais da CNI, o senhor Roberto Muniz, e a presidente da AB Eólica, Elbia Ganum, para fazer a assinatura simbólica do memorando de entendimento que celebram entre si a CNI e a AB Eólica. Este memorando tem como objetivo trabalhar em uma agenda institucional conjunta voltada ao Brasil Wind Power 2024 e a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, COP29 e 30. Por favor. Diretor, a palavra é sua. Pronto. Bom dia ainda, né? As pessoas não almoçaram. A gente vai ter aqui um desafio muito grande, que é concorrer com a fome. A coisa mais difícil que tem, Arnaldo, é você concorrer com a fome. Mas eu queria saudar a todos aqui presentes, saudar em especial aos nossos panelistas, a Elbia Ganum, a Ben Beckwell, a Eugene C.A. e Maria João. Agradecer a presença de vocês, de estarem aqui. E como a gente vai falar um pouquinho sobre transição energética e fortalecimento da cadeia de suprimentos globais, queria só lembrar, Elbia, que eu fico imaginando onde você estava em 1992, quando no Rio de Janeiro o pessoal começou a falar em desenvolvimento e meio ambiente. Acho que naquela época ninguém imaginava o que era transição energética. Ninguém imaginava. Eu me lembro, Arnaldo, que no Rio Mais 20, né, que foi 2012, eu tive a oportunidade de ver um debate do Collor com a ministra, e eles debatendo o que aconteceu há 20 anos atrás. Porque era uma agenda muito nova para o mundo. Uma agenda muito nova para o mundo. E eu, secretário de Agricultura em 2009, fui assim, visitado por umas empresas que estavam chegando na Bahia e dizendo, olha, nós vamos fazer energia eólica aqui. Então, você que viu tudo nascer, né? Quando o Brasil tinha os primeiros leilões em 2009, era menos de 1 mega que o Brasil produzia de energia, e hoje já supera a 30 megas, quase 15% da nossa energia vem de energia eólica. A gente começa a perceber que há um caminho, né?
há um caminho para a descarbonização. E esse caminho para a descarbonização, ela precisa ser olhado não só na produção da energia, mas também em toda a cadeia de valor. E é muito importante estarmos aqui hoje, então, discutindo com vocês, não é? Com você, Elbia, com o Ben, que é o CEO do Conselho Global de Energia Eólica, e também falando com Maria João, que ela é coordenadora do Conselho de Transição Energética da BDIB. Então, nós temos quem produz, o usuário, e temos também a oportunidade agora, nesse debate, de ouvir o diretor de operações do Porto de Baku, que é como a gente pode internacionalizar a nossa produção de energia limpa e também de manufaturados limpos, usando a posição estratégica, né, do Azerbaijão, onde nós pudemos fazer uma operação conjunta do Brasil com esse grande país, né, para que a gente possa diminuir essa distância da produção dessa energia limpa e de produtos limpos que o Brasil pode efetivamente colocar à disposição do mundo. Então, colocando esse contexto, a gente gostaria de passar para você, Elbia, uma pergunta. Você que viu tudo nascer, né? Você viu essa revolução verde iniciar no Brasil. O que é que marca o ponto zero e esse ponto agora que nós enfrentamos algumas dificuldades no seu setor, né? Como é que você vê esse desafio da energia eólica no Brasil? Isso. Obrigada, Muniz. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui na CNI, nossa parceira, e tenho participado das várias COPs nos últimos anos e sempre participando dos painéis da CNI. Fico muito feliz pelo convite. E, Muniz, quando você falou de 1992, eu fiz um pensamento rápido. O que eu estava fazendo naquela época? Estava estudando para o vestibular, né, para a Faculdade de Economia. E aí, em 2004, quando o Brasil fez a primeira regulamentação da lei para tratar de eólica, que foi o PROINFA, que foi criado numa lei em 2002. Em 2004, eu estava no Ministério de Minas e Energia e participei da regulamentação da lei, que foi criada em 2002, no Congresso, Arnaldo. E a gente fez a regulamentação dos primeiros projetos, que é o PROINFA. E em 2011, eu cheguei na associação quando a gente tinha 1 gigawatt de capacidade instalada, este 1 gigawatt associado ao PROINFA lá de 2004. E agora, 2024, nós estamos com 33 gigawatts de capacidade instalada de energia eólica. A energia eólica é a segunda fonte de grande porte do país, é a fonte que mais cresceu nos últimos 10 anos no Brasil e é uma das fontes que mais vai crescer nos próximos 10, 20, 30 anos, juntamente com a energia solar e também com a energia eólica offshore. Nós estamos trabalhando neste momento para a aprovação da lei. Hoje, Roberto, eu tive aqui a felicidade de ouvir, o Arnaldo estava aqui, tanto o governador Helder, Ben, e também o senador Vital do Rego, falando da importância da aprovação da lei agora no Senado Federal, que está em modo terminativo. Então, a gente está num momento de desenvolvimento de tecnologias novas e da importante regulação da criação de leis. Citamos o hidrogênio recente, combustível do futuro. Estamos aguardando o PL do mercado de carbono, né, Davi, ansiosamente. Então, a gente está nesse momento também de fazer regulações novas para as novas tecnologias. Mas, sim, a indústria eólica brasileira hoje, e a indústria, sim, porque 80% da turbina eólica que o Brasil utiliza é fabricada no Brasil. Isso gera emprego, renda, desenvolvimento econômico e social. Esta indústria hoje está passando por uma crise e por uma crise de demanda.
nós já concluímos que o mercado brasileiro, no desenho que ele está hoje, ele não é capaz de absorver toda a nossa capacidade de produção de energias renováveis, não só de energia eólica, mas também de outras fontes. E daí a importância do Brasil expandir esse mercado pensando em power shoring, atraindo mais indústrias consumidoras de energia renovável para o país, já que a gente tem recursos abundantes e competitivos. Nós precisamos acelerar a descarbonização da economia, porque essa descarbonização também vai trazer demanda por energias renováveis, pensando em mobilidade elétrica também, veículos elétricos, juntamente com os biocombustíveis, uma descarbonização do transporte, teremos demanda e, finalmente, a produção do hidrogênio de baixo carbono, e, nesse caso, do hidrogênio verde e dos fertilizantes verdes. Esses são os cenários de demanda que a gente está construindo agora para ter uma estrutura de demanda futura, que eu digo, a demanda agregada do país, ela vai estar em outro patamar e é uma demanda que vai se sustentar no longo prazo, porque nós estamos falando de uma nova economia, de um novo Brasil, em que a gente vai ter condições de estruturar toda essa indústria de renovável. Muito bem. Bem, a transição energética tem estimulado a cooperação entre diversos países para viabilizar a participação no mercado global que está em formação. Quais são as expectativas futuras com relação a esse movimento global de transição para uma economia de baixo carbono, olhando pela ótica da energia eólica? Primeiro, boa tarde. Boa tarde. Agradeço muito a convite da CNI. Já é o segundo ano que estou aqui com vocês aqui em um painel aqui na COP. É uma colaboração que já a gente está valorizando muito e a gente está olhando já para o futuro. Semana que vem ou outra semana já para pensar no COP que vem em Brasil, e eu pessoalmente quero passar um ano bem brasileiro, né, com muita presença lá e trabalhando junto com todos vocês. Agora, a indústria eólica é uma indústria realmente global, né? Sempre foi. Ele tem suas raízes em Dinamarca, em Estados Unidos, em Inglaterra, em Espanha, alguns países outros, e rapidamente se foi difundindo para países grandes em desenvolvimento, como o caso da Índia, da China e do Brasil. E o Brasil já é um dos mercados mais importantes eólicos no mundo, e como a Elbia falou, também um sucesso, porque ele criou uma indústria nacional, né, de fabricação. E é uma indústria realmente que funciona com colaboração, com realmente um desenvolvimento tecnológico importante, e com também uma trajetória de sucesso, tanto em crescimento como também em reduzir os custos, né, relativos frente a outras fontes de energia, como a energia fóssil, nuclear e outras alternativas, né? Agora até aí. Já somos uma indústria madura. Estamos mais ou menos, para dar uma ideia, 1 terawatt-2, quer dizer, 1.200 gigawatts de energia mundialmente, da qual 500 gigawatts está na China. A China já é o mercado mundial mais importante como um país só, né? Depois tem regiões muito importantes como a Europa, tem Estados Unidos, tem Brasil, tem Índia, mas a China tem tido um crescimento fenomenal nos últimos 10 anos, né? Eles acabam de chegar a esses 500 gigawatts umas 6 semanas atrás. Agora, a gente vê, nesse momento, essa colaboração é um pouco difícil, por algumas razões, né? Primeiro está o tema da geopolítica. A gente vê que a geopolítica está interferindo um pouco no negócio eólico, né? A gente vê um protecionismo em crescimento, tanto de tarifas como também de outras medidas que não são tarifas, mas tem a ver com contratação, com condições de contratação, com condições de
conteúdo local e esses tipos de coisas. E outro tema que também é o tema de financiamento, não é o financiamento de 5 anos atrás, quando o financiamento era praticamente grátis, né? Que tinha toda essa disponibilidade de financiamento de taxas de juros muito baixas, né? E um tema também de inflação, que também voltou, e acho que isso está dificultando um pouco a próxima fase de crescimento, né? A gente está crescendo, a gente faz um novo recorde todos os anos, mas o panorama está um pouco mais complicado. Eu queria dizer só uma coisa sobre o Brasil e depois para, né? O Brasil, para mim, foi um sucesso, criou uma indústria nacional muito importante e vai seguir sendo importante. Como a Elbia falou, tem uma oportunidade, não só de agora, mas em 10 anos, quando o patamar de demanda vai ser completamente outro. A gente tem que preparar para essa demanda futura. E a gente tem que assegurar que a indústria, em curto prazo, também tem saúde, né? Que pode investir e realmente seguir funcionando de uma forma produtiva. Agora, eu acho que um dos desafios da indústria brasileira é que nunca exportou muito. É um tema. A indústria brasileira foi criada basicamente para o mercado nacional com financiamento da BNDES. Eu acho que seria muito bom se coletivamente a indústria vê como a gente pode ter também essa opcionalidade de exportar e quais são os desafios de fazer isso. O Brasil tem capacidade enorme, tem fábrica de pá, tem fábrica de nacelle, tem portos excelentes, tem infraestrutura excelente, tem acesso à energia verde para fazer as próprias turbinas, né? Esse tem grande oportunidade de jogar um papel no mercado mundial de fabricação eólica. E eu acho que aí, fazendo isso, um pouco com vista dessa demanda em crescimento, que não vai ser só o Brasil, sino o mundo todo, eu acho que aí o Brasil tem uma oportunidade muito grande. Vou deixar aí. Mas, bem, você coloca uma coisa muito importante, né? Eu acho que de toda a indústria da transição energética, a indústria eólica foi a que mais nós conseguimos trazer para o país a capacidade de produzir aqui dentro. Eu acho que a gente precisa louvar isso, né? Diferente de outras formas de produção de energia, a energia eólica ela trouxe um grau de internalizar o processo da cadeia produtiva, como poucos outros momentos a gente viu na indústria brasileira. Então, eu queria realmente ressaltar isso, e você traz esse olhar, né, de oportunidade para o Brasil, para partir, né, desse parque tecnológico implantado no país, a gente ser realmente um hub de exportação, né, de exportação dessa tecnologia. E eu quero também ressaltar, né, eu que venho lá do Nordeste, a importância que teve na distribuição de renda daquela região, né? A chegada da energia eólica foi fundamental para a melhoria dos índices de desenvolvimento humano, né, naquela região. Então, isso é um testemunho de quem viu diversas regiões daqueles estados lá desenvolverem graças à presença dessa indústria. E aí eu queria agora, então, passar para Maria João uma pergunta. Pelo olhar da ABDIB, a indústria nacional, ela está conseguindo, ela já tem assim demonstrado ter absorvido essa ideia da transição energética, porque a gente vem fazendo isso há muito tempo. E o presidente Orbán tem sido muito enfático em dizer para que a gente seja positivista, né? Porque às vezes a gente fica olhando para fora do país, né, países que têm desafios muito maiores do que o nosso, e a gente não consegue chegar a esses mercados e nos impor como um país que já tem uma transição energética já realizado por décadas, né, por décadas.
como é que a indústria brasileira pode tirar proveito disso para ampliar a sua participação internacionalmente, Maria? Tem que apertar. Para ligar, né? Isso. Bom, boa tarde a todos. Obrigada uma vez mais, agradecer que a CNI por me receber uma vez mais aqui, representando a ABDIB, a Associação Brasileira da Indústria de Base e de Infraestrutura. E, bom, abordando um pouquinho aí a sua questão. Primeiro, eu acho interessante colocar essa questão que você falou. Tem muito tempo que a gente está fazendo isso. E vendo a Elbia falar, eu fiquei até um pouco desanimada, viu, Elbia? Porque em 92 você estava aí estudando para fazer vestibular e eu estava saindo da faculdade, o que significa que... Não vou completar, né? Mas significa que... E naquele tempo... Eu comecei a trabalhar com energia e a gente só pensava em água, né? A gente tinha 90% de água. E quando falava em transição energética, a gente pensava, a gente já tem uma transição, a gente já tem uma energia limpa, a gente precisa fazer transição de outros setores. E acho que a energia e esses outros setores caminham juntos. E transição energética é uma para cada país. Cada país tem seus desafios. Quando falava-se, são desafios, a gente já tem países que têm desafios maiores. Infelizmente, desafios são desafios, nem maiores nem menores, cada um tem os seus. E o nosso, hoje, me parece muito de organizar a nossa economia para conciliar todo esse esforço para desenvolver a nossa economia. Então, a indústria de base, eu digo, e posso falar por outras também, que eu trabalho com vários tipos de indústria, não só está preparada e absorveu a ideia, como precisa, eu acho, conectar as pontas para entregar, porque não tem transição energética sem uma indústria de base. A gente precisa muito de infraestrutura. Para dar um exemplo mais concreto, a gente acabou de aprovar a lei do hidrogênio, a qual eu tive imenso prazer de trabalhar muito, junto com o deputado, junto com outras pessoas, e foi um marco muito importante, porque ali a gente criou um marco regulatório de articular o que o Brasil tem de fontes e de capacidades para a gente entregar para o mundo e para a nossa economia uma possibilidade de desenvolver a indústria e de se colocar no mercado global. Mas aquilo foi só o começo. A gente tem uma série de desafios que dependem de infraestrutura. Um deles é a questão da transmissão, por exemplo. É um gargalo para a gente a transmissão, como está sendo também um gargalo para a indústria eólica. É um gargalo você conseguir fluir toda a energia que precisa para o lugar que a gente vai ter os projetos de hidrogênio. Então, esse é um gargalo que vai trazer, ao mesmo tempo, a oportunidade da gente trazer a indústria para contribuir para esse papel. Então, existem esses desafios, e o maior desafio que eu vejo, no fundo, para a indústria caminhar e fazer o seu papel é articular todas essas políticas para a coisa andar para o lado certo, porque não faz sentido algum. O mundo está precisando de energia renovável e a gente está cortando energia renovável por falta de infraestrutura. A gente tem que dar um jeito de casar essas pontas. Eu acho que é esse o grande desafio. Mas pronta a indústria está. Só precisa juntar tudo para sair o que a gente precisa. Eugênio, sobrou aqui para você uma pergunta muito importante. Como podemos unir um país com tanto potencial como o Brasil em produção de energia verde e o país que estamos aqui, né, hoje comemorando, né, essa grande festa do meio ambiente e da sustentabilidade, que é a COP, como é que nós podemos fazer com que a gente possa usar essa infraestrutura tão importante que é o Porto de Baku, né, que gera uma geopolítica interessante na possibilidade de a gente exportar essa energia e também produtos verdes para todo mundo? Port of Baku is a very small port, but what you're asking are very big questions. There are a few main ideas here. One, I think in the beginning of speech, you talk about global supply chain, right? I think it also has to do with how the port operates in the global supply chain.
First of all, we have to understand the strategic location of Port Baku, which is on the middle corridor. Azerbaijan, strategic location, is primed to serve Central Asia economies. Taking this lead, Port Baku has modern infrastructure. We can handle, 100,000 TEUs of containers, right, 50 million tons of cargo, and we have in place strategic plans to expand it to 500,000 TEUs. The next question is, how are we going to do it? From the very start of planning for Port Baku, we have insisted on adaptation measures, Baku, which a gente tomou medidas de adaptação, equipping our berth with coal ironing. como, por exemplo, We ter know as nossas from studies estruturas that vessels muito bem emit feitas. about Sabemos que os navios 70 to emitem 80% of de all 70% a the carbon dioxide 80% emissions in the port. das emissões de But most porto. of these emissions Mas a come maioria when the dessas vessel is emissões resting at the ocorrem berth. quando o So, navio with these está coal ironing atracado. facilities, we are Então, now in a very good nós position estamos technically agora to bem posicionados supply tecnicamente devido à forma como electricity to the criamos vessels coming to esses, the port. essas The next question is, how estruturas do we de supply this atracamento. E, Then além you have to talk disso, on a é national level? preciso falar em Because the nível port by nacional itself também, cannot supply porque o this electricity. porto sozinho, If you look at Azerbaijan as a country, o Yes, huge Azerbaijão potential for como solar, país também tem grande wind to a potencial certain para extent, energia solar e também geothermal eólica, and biomass. geotérmica e também de Solar biomassa. Studies have been Energia done, it solar, shows that we bom, have estudos 23,000 demonstram que nós temos 23 megawatts mil potential, megawatts. technical Esse é o energy potencial potential, not técnico fully realized. de geração Okay? de And for energia. wind E quanto we have à about energia 3,000. eólica, são 3 mil. and for geothermal about 800 and geotérmica, hydrogen about 500. 100 e para eólica Government 500. has in the early O governo, 2000, I no think, início da 21 has set década up some de contracts, which is 2000, bearing fruit now. For example, né, Canada is now operational 230 megawatt fez facility by vários Mustang. contratos, né, With this in de place, de it has geração potential to supply e green electricity to the grid. pode Right? também, And the então, port fornecer can energia adopt verde. this green E o electricity for its own porto use. também pode consumir essa However, energia verde para taking consumo próprio. initiatives on its own, Mas a while waiting for principal this to take place, the economia, port has already working with companies o porto já está Malaysian trabalhando company com empresas to supply up to 5 megawatts of solar. que fornecem phases. também 5 megawatts Taking de into energia consideration the solar electrical em demand fases. and the type of A gente electricity pensa required, então na this demanda may or may not cover energética about 50 to e 80% of aí a gente sabe que isso pode renewable cobrir energy até 50% dos The rest requisitos of de the energia energy will renovável. come from O hybrid restante da sources, energia for example, like wind, virá for de example. outras And this is fontes, where como por Brazil exemplo can come in do vento. E é and help aí us que o look at Brasil this pode and nos put it ajudar into a analisar as implementation. oportunidades e Going também, back to the bigger picture again, voltando então para o port, panorama as I geral, mentioned, serves as a main transit intermodal hub for cargo então nós somos going um from excelente China hub to Central de Asia carga, into Europe. né, que vem, ou People seja, talk né, about green para corridors, vai but para what do vem we para actually cá da mean? China e daqui para a If Europa, por we can exemplo. have the necessary Então, infrastructure nós podemos oferecer a infraestrutura necessária para equipar necessary equipment to run on renewables. o For example, equipamento que vai electrified railways. ser A lot movido por of cargo energia now renovável. is Por going exemplo, by trucks. a gente sabe hoje que muito da 85% carga é of the pollution transportada por is done by all caminhões. these in the transport sector. 85% So, Port Baku das has emissões this desse setor vem infrastructure desses caminhões. O Porto de Baku tem uma equipped infraestrutura plans to equipada build modern e tem intermodal planos de criar facilities centros for rails to come in, intermodais para que transit ferrovias possam cargo from fazer o wagons to transporte warehouses da to carga value através add dos and vagões to para re-export these cargos armazéns to the region e and to reexportar connect it também to essa the global carga supply chain. da So região, this is the role também of the em ports here. conexão com a cadeia global de suprimentos. Esse é o papel do porto para nós.
You asked about the role of Port Baku. Agora, quanto ao papel do Porto de Baku, o nosso papel é ser um investidor principal em energias verdes. Somos um dos primeiros portos a obter certificação ecológica. É importante lembrar que nós somos parte de um sistema. Sozinho, o Porto de Baku não vai mudar a questão do clima. Tudo que foi feito no passado tem muito impacto sobre o porto, por exemplo, como os níveis do mar Cáspio. Houve uma queda significativa do nível da água e já estamos abaixo do nível do mar. Então, nos últimos 5 anos, a gente teve uma queda de 1 a 5 metros, né, no nível do mar, e nós queremos, então, fazer um cais a mais de 9 metros para que a gente possa continuar atendendo os navios. Mas essa adaptação, né, do ponto de vista de mitigação, nós estamos estabelecendo um centro de estudos climáticos para analisar os fatores que estão criando esse decréscimo de nível do Mar Cáspio. O Brasil tem muita pesquisa sendo feita nessa área, né? Uma vez que vocês são líderes no setor verde. E esse pode ser mais um ponto. Podemos fazer muita coisa juntos. Importante esse desafio aí que você colocou para que nós possamos aqui tentar trabalhar junto com vocês, né? Acho que é uma oportunidade muito grande. E aproveitando já para finalizar, entrando aqui nas últimas perguntas, eu queria deixar uma pergunta aqui para todos, né? Sob o olhar da caminhada, da trilha profissional de cada um de vocês, né? O que é que a gente pode esperar, já que, quando olhamos para trás, e aí quero aproveitar aqui mais uma vez, Elber, a gente olha para trás e não víamos, né, a quantidade de cataventos no mundo, não se imaginava que a energia eólica teria assim essa presença tão importante na matriz energética mundial e principalmente no Brasil. Como é que vocês veem a questão do hidrogênio? Será que daqui a 20 anos ou 30 anos estaremos aqui dizendo que o casamento entre as diversas formas de produzir energia é, sem sombra de dúvida, o caminho para que a gente possa sair, né, dessa dependência da energia vinda de combustível fóssil? Será que a gente pode sonhar que, através do hidrogênio, a gente possa levar essa energia, né? Podemos transportar essa energia, né? Porque eu acho que talvez seja o grande desafio das cadeias globais, é você fazer a transposição, né? Transportar a energia com a mesma facilidade que a gente descobriu o fio de cobre, né? Então, o fio de cobre foi que permitiu a gente avançar quilômetros e quilômetros, né? E a gente não tinha, a gente produzia a energia e a energia ficava regionalmente, né, presa. E talvez o hidrogênio seja esse caminho, não é? Esse olhar para um futuro que a gente não conseguiu olhar 20, 30 anos atrás, quando a energia eólica chegou. E só para finalizar, lá no Nordeste, a gente dizia, olha, o Nordeste não vai nunca se desenvolver, porque na minha região lá do Brasil, né, o pessoal dizia, lá só tem sol, só tem mar, certo? E vento.
Então, a gente ficava sempre dizendo, olha, não vamos ter nenhuma oportunidade de desenvolvimento porque a gente tem sol, mar e vento. Então, agora a gente pode fazer dessalinização e ter energia eólica e solar. Então, eu queria deixar essa pergunta, se daqui a 20 anos estaremos comemorando esses números também da energia advinda da produção de hidrogênio verde. Eu creio que nós nem vamos precisar de 20 anos. Em menos de 10 anos, a gente já vai estar com resultados muito importantes com relação ao hidrogênio. Até o painel anterior mencionou a questão do hidrogênio. E as empresas, que hoje a gente já tem 2 grandes projetos que devem sair do papel com a lei, com a regulamentação dessa lei do hidrogênio. E no Nordeste, esses projetos. Então, eu creio que em 5, 6 anos a gente já vai estar com grandes projetos. Além disso, a gente vai produzir o fertilizante verde. A gente está até com o Profet, que é uma lei no Congresso, mas com essa lei do hidrogênio a gente já percebe a possibilidade do fertilizante verde. E em Uberaba, ali pertinho da minha casa, ali na minha região, a gente já vai ter uma fábrica também fazendo fertilizante. Então, vai ser muito mais rápido e mais concreto do que a gente viu no caso da energia eólica e solar. E um aspecto muito importante do Brasil, de novo, o Brasil, não é, com muita vantagem de produzir o hidrogênio, é que hoje, tecnologicamente, o maior desafio do hidrogênio é o armazenamento e o transporte. Só que o Brasil tem 93% da produção de energia elétrica a partir de fonte renovável. Em qualquer lugar do Brasil que você ligar um eletrolisador, você vai produzir um hidrogênio verde. Tanto que essa planta lá de Uberaba, ela vai fazer um eletrolisador lá e vai produzir o fertilizante lá. Então, o Brasil ele consegue vencer essa barreira do armazenamento e do transporte se ele colocar a produção do hidrogênio onde ele vai consumir. Então, ele vai conseguir fazer isso muito mais rápido do que os outros países. Hoje, talvez o nosso maior entrave era a regulação, que acabou de ser aprovada, e a regulamentação que a gente está trabalhando. Então, eu entendo que o Brasil ele sai na frente, ele tem mais competitividade para fazer o hidrogênio devido a essa logística que ele nem vai precisar de tanta transmissão. E um outro fator que é muito importante, que você trouxe aqui, que é o desenvolvimento econômico social que essas fontes renováveis trazem. No passado, o Nordeste só tinha vento, só tinha sol e só tinha mar. Agora, com esse vento, sol e mar, o Nordeste tem crescido muito à frente do país. Nós fizemos estudo com a chegada dos parques eólicos na região Nordeste. O PIB cresceu na região por causa dos parques eólicos em 21%. E o IDHM cresceu em 20% na região Nordeste, e não é no litoral, é no interior do Nordeste, onde tem os ventos alísios, que ele bate mais forte do que o litoral, e é capaz de produzir uma energia eólica com fator de produção, que nós chamamos de fator de capacidade, entre 50% a 60%. Então, isso é uma vantagem que só o Brasil tem, que só o Nordeste tem, e essa chegada desses parques e com toda essa cadeia industrial que a gente mencionou, que é muito forte, traz um efeito multiplicador para a economia muito, muito grande. Então, quando a gente está falando em o Brasil se colocar à frente como um grande produtor, como um grande provedor de soluções de energias renováveis, nós estamos falando também de um desenvolvimento de uma indústria que vai trazer crescimento econômico, mas, principalmente, desenvolvimento econômico e social. Oxalá. Assim esperamos. Bem, queríamos ouvir de você, com a experiência que você traz consigo, se você também entende que o hidrogênio já é uma realidade e que em pouco tempo estaremos também aqui, ou nas próximas COP, né, falando sobre a importância do hidrogênio para a produção de produtos verdes e com qualidade e em quantidade, para que a gente possa, né, olhando à frente, né, os desafios do mundo, a gente possa produzir alimentos mais baratos
para todo o planeta. Com certeza que sim. A questão de hidrogênio verde, talvez se tem falado muito, né, nos últimos anos e talvez demais, né? Tinha um momento faz 3 anos que talvez se me deram R$1 para cada MOU que se assinou, seria uma pessoa muito rica, né? Muitas dessas até agora não se concretizaram, né? É importante aí dar um sinal claro do preço e de demanda, né? E eu acho que mais ou menos todos os países estão nisso, né? Todo mundo sabe que é necessário, todo mundo sabe que é uma oportunidade muito, muito grande. E todo mundo sabe que o mercado elétrico em muitos países chega a um ponto que, para seguir descarbonizando, realmente tem que começar a haver outros setores da economia. Agora, com o caso do Brasil e o fato que o COP vai ser no Brasil no ano que vem, eu acho que vai dar um impulso muito importante, né? Elbia falou muito bem que o Brasil tem uma vantagem quase única, né? No sentido que já tem uma matriz elétrica muito verde, né? E isso dá uma vantagem imediata muito grande sobre os outros países, né? O Brasil já tem uma matriz que pode fornecer quantidades de energia elétrica enorme para produzir hidrogênio verde. E tem essa questão dos, como dizem em inglês, os low-hanging fruits, né? Está o tema de fertilizante, que o Brasil importa, né? Grande parte de fertilizante de países como Rússia e Ucrânia. E é um insumo que facilmente poderia estar produzido no país com hidrogênio verde. E está o tema das commodities, né, que o Brasil exporta, que eu acho que vão ser cada vez mais sujeitos às condições que os outros países impõem, né? Por exemplo, o CBAM, que é o Carbon Border Adjustment Mechanism, que a Comunidade Europeia está implementando, que realmente vê o conteúdo de carbono das commodities, né? E das matérias que eles importam, né? E o Brasil, de um lado, é muito vulnerável a esses tipos de condições novas e também é uma oportunidade grande. Eu vejo aqui, meu amigo que chegou aqui de Porto do Açu, é um exemplo, né? O Porto do Açu já está um centro já de várias atividades exportadoras que podem ser descarbonizadas rapidamente com o hidrogênio verde. Por exemplo, exportar como iron ou ferro em pó, né? Que depois vai para Bahrein, se vem de Minas Gerais, vai para a costa, vai para Bahrein e se industrializa em briquetes lá em Bahrein à base de gás, né? O Brasil facilmente poderia estar transformando e produzindo esses briquetes eles mesmos com hidrogênio verde e exportar um produto que tem um prêmio, que tem um plus no mundo, né? Porque é um produto verde. Então, eu acho que o Brasil realmente tem que aproveitar esse ano que vem, quando terminamos aqui em Baku, de realmente ver o que é necessário de estabelecer essa liderança, de criar esse mercado, porque a oportunidade para mim é o ano que vem. E falando só uma coisa mais para terminar, eu acho que o papel da CNI é muito importante nisso, né? Trazer as grandes empresas tradicionais do Brasil, as grandes empresas que não são das renováveis, sino que são grandes produtores de outros produtos. Eu acho que é fundamental para ter esse apoio político para o COP do ano que vem, né? Então, realmente criar essa demanda, criar essa consciência entre a indústria e o Brasil, eu acho que é muito importante. Muito bom. Muito bom. E aí, Maria João, aproveitando aí essa oportunidade que temos aí dessa trilha até o Pará, até Belém, como é que a Abdibe, né, como é que o nosso Tadini pode ajudar, né? O que é que vocês estão pensando aí nessa trilha até Belém do Pará? Essa pergunta é interessante porque a regulação, e aí eu vou falar um pouco da trajetória, que eu sou advogada, né? A regulação ela só é discutida quando já aconteceu alguma coisa. Ninguém regula o que não tem. Então, se eu acredito que o hidrogênio vai vingar, eu digo que ele já vingou, porque a gente está discutindo detalhes da regulação
detalhes como conteúdo local, como nível de P&D, certificação, que nenhuma regulação discute se já não for uma realidade. A regulação é sempre um pouco atrasada ao que já aconteceu. E foi tudo muito rápido. Então, acredito, como a Elbia, que a gente nem precise de tanto tempo. A gente precisa criar demanda, alguns desafios. E vocês têm razão, o Brasil ele tem sol, mar, né, energia verde. Eu não nasci no Brasil, mas fui criada no Brasil. Nasci em Angola, na África, que também tem um potencial enorme para isso. Mas o Brasil tem um diferencial, que é já ter estruturado internamente uma indústria pronta para aproveitar essa vantagem competitiva, para fazer dessa vantagem hoje comparativa uma vantagem efetivamente competitiva. Então, a gente tem desafios, mas a gente nesse conjunto de juntar a indústria com o que a gente tem de energia, de potencial de recursos verdes, né, de recursos que a gente tem, e até desse momento que, como foi colocado aqui, estão impondo restrições a produtos que não têm o potencial verde, que é um desafio para muitos, mas para o Brasil eu realmente só consigo ver o copo cheio, eu só consigo ver a oportunidade de ser o líder, porque até o nosso petróleo emite menos carbono do que outros petróleos. Então, o Brasil não pode repetir a máxima que diz que o Brasil não perde uma oportunidade de perder oportunidade. Mas, dessa vez, a gente não pode perder, porque está tudo... outros fatores que tem no Brasil que nunca são lembrados, além da indústria, a capacidade institucional que o Brasil já criou com esse tempo, a experiência na área do setor de energia, a própria água, que nos permite, com reservatórios, fazer mais renovável, porque ela tem serviços ancilares para fornecer, para dar estabilidade ao sistema. Ou seja, a gente tem tudo. É uma questão mesmo de política pública para coordenar isso tudo. E a indústria vê isso como uma oportunidade, ali falando da indústria de base, de renascer, de se reinventar, porque o Brasil já teve uma indústria de infra muito forte, perdeu muito ao longo do tempo e agora precisa, de fato, usar esse potencial para se reinventar e se renovar. Muito bem, Maria João. Então, vamos aqui finalizando a participação de todos nós. Eu queria deixar aqui, Eugênio, uma pergunta. O que você entende que nós, do Brasil, deveríamos fazer e que oportunidades a gente tem na relação com o Azerbaijão e por meio do Porto de Baku? Through the port of Baku, I think, as what I Pelo mentioned porto earlier, de Baku, como eu disse, né, anteriormente, opening remarks, na minha primeira intervenção, Brazil, being technologically in a very strong o position, Brasil tendo tecnologia renewable energy, para introduzir energia renovável e as suas tecnologias verdes biomass, which you have a e lot, a biomassa and que to use vocês it têm in em a abundância, combination to reduce the carbon ao usá-las for port activities. em associação, você tem a oportunidade de reduzir a pegada de carbono. Outro aspecto, quando você analisa os estudos da redução do nível do Mar Cáspio, os mesmos efeitos na Amazônia ajudam aqui. Podemos compartilhar essas informações por meio de um banco de dados compartilhado para que possamos continuar nessa troca de ideias para reduzir os efeitos negativos da mudança climática na região. Muito bem. Então, eu queria aproveitar, finalizar, agradecer a presença de todos, agradecer a vocês aí que tiveram a paciência de aguardar a gente finalizar o nosso debate, porque está todo mundo sem comer, Elber. Imagine aí a fome que o pessoal está passando por conta de nos ouvir. Então, eu queria finalizar agradecendo a vocês e dizendo que daqui a quanto tempo, Davi? Recomeça os trabalhos? Então, já começa agora às 14 horas. Então, por favor, vocês que ficaram sem comer, por favor, fazer um lanche para não passar mal aqui e dar trabalho para a gente. Muito obrigado a todos vocês.
Obrigado aos painelistas pela participação. Em seguida, iniciaremos nosso próximo painel. Muito obrigado.